Olá pessoal, eu sou Marina Pittini, essa é a AgroSchool e dando sequência aqui aos nossos vídeos, semana passada eu falei com vocês sobre o acordo comercial nessa primeira fase que foi assinado entre Estados Unidos e China, dando um início de trégua aí entre os países dessa guerra comercial que iniciou lá em fevereiro de 2018. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo da semana passada, recomendo aí que o faça, para que você consiga acompanhar melhor os números que eu vou trazer nesse vídeo de hoje e a sequência aqui das próximas semanas, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos entender alguns desses números e por que eles trouxeram insegurança ou desconfiança do mercado se a China de fato vai ter condições de cumpri-lo na íntegra. Vamos lá? Bom, então, esse acordo, né, referente a essa primeira fase, eu inclusive vou deixar aqui, ó, no link da descrição desse vídeo, o texto, né, o acordo na íntegra, né, ele tá em inglês, mas quem quiser ler, né, e se aprofundar um pouquinho mais em tudo que tá descrito lá, é interessante, chega a ser uma aula ali, viu? Então, entender um pouquinho mais sobre política econômica, entender um pouquinho sobre esses acordos comerciais. Tem muitas ressalvas com relação a isso fora aí no mercado que vários especialistas têm feito. Mas é importante você entender, né, da fonte, a informação, na fonte primária, para você entender melhor o que os analistas falam acerca disso, tá bom? Bom, primeiro ponto importante é dizer que o número mágico que ficou estabelecido nesse acordo comercial é que a China deverá, nos próximos 2 anos, contando a partir de 2020, então em 2020 e 2021, comprar, né, importar dos Estados Unidos 200 bilhões de dólares a mais sobre o total que ela importou dos Estados Unidos no ano base de 2017. Em 2017, ela importou um determinado volume, né, aí de bens, de produtos e serviços dos Estados Unidos. Em 2020 e 2021, ela vai ter que importar no mínimo 200 bilhões a mais. Esses 200 bilhões, ele está dividido aqui em 4 grandes grupos, tá? Eu vou ler para vocês para não perder nenhuma informação. O primeiro grande grupo são os produtos manufaturados, que envolvem automóveis, peças automotivas, aeronaves, máquinas agrícolas. Então, somando os 2 anos, a gente chega num total aqui de 77,7 bilhões de dólares. O segundo grande grupo são os produtos agrícolas, né? Como eu já mencionei aqui no vídeo da semana passada, que no detalhe são grãos, lácteos, carne bovina, carne suína, carne processada, arroz, entre outros, totalizando nos 2 anos 32 bilhões de dólares. O terceiro grande grupo são os suprimentos de energia, né? Ou seja, petróleo, gás natural, outras matérias-primas, né, petroquímicas, que totalizam nos 2 anos 52,4 bilhões de dólares. E o quarto e último grande grupo, que são os de serviços, que totalizam aí nos 2 anos 37,9 bilhões de dólares. Falando aí nesse volume adicional de manufatura, né, tem uma reportagem interessante no Valor, que ela também traz um pouco desse resumo desses números, de algumas leituras que o mercado fez. Um ponto que chama a atenção é que justamente vai de encontro, ou vai contra, né, melhor falando, né, a política interna da própria China, que é de estimular este setor produtivo. Então ela está dizendo que vai comprar mais dos Estados Unidos, mas isso conflita com a política interna dela de estimular esse setor. Outro ponto que também chama muita atenção, que é o que eu já trouxe aqui esse alerta no vídeo da semana passada, é esse total excedente, né, que se espera comprar de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, dividindo esses 32 bilhões entre 2020 e 2021, a gente está falando que em 2020 ela vai ter que comprar um adicional de 12 bilhões e meio sobre o ano base de 2017 e 19 bilhões e meio sobre o total de 2017 também.
Então, se a gente pega aqui o total aproximado do que a China importou de produtos agrícolas dos Estados Unidos em 2017, a gente chega aqui num montante aproximado de 19,5 bilhões de dólares. Esse número chama tanta atenção porque se somar 19,5 bilhões com os 12, aqui a gente falando 19,4, com esses 12,5 para 2020, a gente chega numa cifra aqui de 31,9 bilhões de dólares. E em 2021, quase 40 bilhões de dólares, que é um número mágico aí, que é o que o Trump já falou muitas vezes, de um total de importação de produtos agrícolas da China, dos Estados Unidos. Então, gente, são números que vocês vão ver agora no próximo vídeo também, quando a gente entra no detalhamento de oferta e demanda desses produtos, considerando os Estados Unidos, oferta disponível, e Brasil também, que não tem como a gente não falar do nosso poder, do nosso volume de exportação para a China, esses números são bem questionáveis. E levando em consideração também esse surto de coronavírus, o quanto que isso vai afetar a demanda da China, o quanto que também semana passada trouxe uma notícia de casos de febre aviária, e a China ainda se recuperando da febre suína africana. Ou seja, tem muitos elementos ali que mobilizam, que impactam a cadeia alimentícia da China, que vai impactar, obviamente, a balança comercial dela também, tá? Eu quero fechar esse vídeo de hoje com duas perguntas que o Marcos Yankee, que é um mestre, um doutor aqui no nosso mercado agro, que ele lançou aqui num artigo que ele divulgou no dia 31 de janeiro, numa coluna que ele faz no Estadão, que são duas perguntas que eu quero deixar aqui no ar, nas palavras dele mesmo, para a gente pensar nos próximos vídeos, tá? Então aqui, ó, abrindo aspas. Primeira pergunta: pode a China forçar suas empresas domésticas a comprarem esse imenso volume dos Estados Unidos em detrimento de outros parceiros comerciais? E segundo, essa nova prática de comércio administrado é consistente com as regras multilaterais da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio? Então, gente, tem muito mais elementos aqui que estão começando a ser questionados, na verdade já foram questionados assim que esse acordo saiu a mercado, e que a gente ainda vai ver muita notícia daqui pra frente, tá bom? Então, espero vocês aqui na próxima semana pra gente continuar falando um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.